E aí, pessoal do sexto ano, vamos então para o último bloco de atividades, é o bloco 4 de atividades de História e Geografia. Vou corrigir aqui as atividades de História, tá? Então pega o caderno de História e confere se está certinho. Lembrem que eu vou corrigir aqui as atividades que eu espero que vocês já tenham feito. Então é para assistir esse vídeo e corrigir depois de já ter feito. Então primeiro tenta fazer ali, depois vem aqui conferir se a resposta está certinho, tá bom? Nesse último bloco de atividades, eu estou enviando junto uma revisão desses conteúdos em geral que nós trabalhamos e também o link para vocês acessarem um formulário que é uma avaliação diagnóstica, ou seja, para eu observar se vocês conseguiram compreender bem o conteúdo nesse período de quarentena. Não se preocupem com a nota, com o resultado de vocês ali, porque o que vale mesmo é eu poder ter essa noção de se nós precisamos retomar ou se a gente pode seguir em frente no conteúdo, tá certo? Espero que vocês tenham assistido esse vídeo aqui, porque ele explica como é que a gente identifica a qual século pertence cada ano. Tá? Aqui tem um exemplo, como o ano de 1985, que ele pertence ao século XX. É isso que você tem que colocar em cada uma das respostas, tá? Cada ano pertence a qual século, respectivamente. A resposta tem que ser em algarismos romanos, tá certo? Então, vamos analisar aqui o primeiro, né, a letra A, como é que a gente faz para responder, para quem não conseguiu entender. Uma das regras é, quando esse ano não acaba em 00, que é esse caso aqui. 2020 não acaba em 00, né? Acaba em 20. Então, nesse caso, a gente sempre tem que somar mais 1. Então, 20 mais 1 quer dizer que nós estamos no século 21. Só que, lembrem que eu não posso escrever os séculos em algarismos arábicos, que é o que a gente sempre usa. A gente tem que usar os algarismos romanos. 21 é 10 mais 10 mais 1. Certo? 21. É assim que nós escrevemos em algarismos romanos. Vamos ver os outros casos aqui. O ano 33. A gente sempre vai ter que olhar os dois últimos algarismos. Nesse caso, quais são os dois últimos algarismos? Espero que você tenha conseguido identificar que é 33, porque antes disso vem o 0, né? Então, aqui é o ano 33, os dois últimos algarismos são os que nós tiramos. No caso, 33 é diferente de 00, então a gente tem que somar mais 1. 0 mais 1, a gente tem então a resposta, que é século I, que nós em algarismos romanos escrevemos dessa maneira, ok? Agora, nós temos um exemplo onde acaba em 00, né, que daí vai utilizar a outra regra. Quando acabar em 00, nós apenas tiramos aqui os dois últimos números e não precisamos somar mais um. Essa daqui já é a resposta, tá? Então, o ano 2000 pertence ao século 20. Lembrando que eu não posso escrever em algarismos arábicos, né? Eu tenho que escrever em algarismos romanos. Então, em algarismos romanos, a gente vai fazendo o somatório, né? Então, século 20 é 10 mais 10. Século 20. Aqui é 473. Os dois últimos algarismos, 73. Tira os dois últimos algarismos e vai ter que somar mais 1 ao que sobra. Então, 4 mais 1, eu tenho a resposta, que é século 5. 5 em algarismos romanos, é assim que nós escrevemos. Aqui a gente tem o 1945. Mesma coisa, né? Não acaba em 00, então a gente tem que retirar aqui e somar mais 1. 19 mais 1, então eu tenho a resposta, que é século 20. Então, essa é a resposta da letra E, certo? Agora dá uma olhadinha então no caderno, ver se as respostas de vocês estão certinho. Está conferindo aqui com as respostas certas. Então dá um pause aí e vê se está tudo certo. Lembrando, sempre que tiver antes de Cristo, né, que for algum acontecimento antes de Cristo, o século também tem que ser antes de Cristo. Por quê?
Porque se eu pegar o ano 127 antes de Cristo e colocar que é apenas o século 2, eu vou imaginar que é no século 2 depois de Cristo. Notem que aqui, ó, todos esses que nós não colocamos nada, a gente já sabe que é depois de Cristo, é da nossa era depois de Cristo. Então, sempre que for antes de Cristo, tem que colocar aqui o AC no ano e também o AC no século, ok? A mesma coisa aqui no ano 2000 antes de Cristo, tá? Aqui antes de Cristo no ano tem que aparecer também antes de Cristo no século, tá? Não pode esquecer, porque senão a resposta fica incorreta. A segunda atividade, ela já envolvia leitura e interpretação, né, de uma parte do livro, da matéria que a gente deveria estar tendo agora em sala de aula, a sequência, então, né, trabalhar o início lá da pré-história. E aí a gente vai tratar um pouquinho sobre a questão da evolução dos seres humanos, algo que vocês também já trabalharam, ou estão trabalhando, ou ainda vão trabalhar, enfim, em ciências, né, sobre a questão do evolucionismo. Mas o que envolve a questão humana é o que nos interessa para a história, porque afinal de contas a história trabalha com os seres humanos, né, com a evolução do ser humano. E aí aqui nós temos uma imagem e um texto que fala um pouquinho sobre isso. A imagem ali é de um gorila, né, que mostra que ele faz parte do grupo dos primatas. Isso quer dizer que dentro do reino animal há um grupo específico, né? O primata é uma ordem, né? Dentro da classe dos mamíferos, né? Nós, seres humanos, somos mamíferos, assim como uma série de outros animais, e estamos na mesma ordem, ou seja, no mesmo conjunto de animais dos primatas. Ah, isso quer dizer que o ser humano, então, evoluiu do macaco. Não, não é isso, tá? Nós poderíamos, né, enfim, em sala de aula a gente conversa bem mais sobre isso, porque tem bem mais tempo, né, pra gente conversar. No vídeo acaba sendo bem rapidinho, mas nós temos um ancestral comum. O que isso quer dizer? Que há milhares e milhares de anos atrás nós tivemos um parentesco lá com outras espécies de primatas, tá? Mas isso a gente consegue comprovar porque 98% dos genes daquilo que está na nossa carga genética é a mesma, tá? Então nós fazemos parte dessa ordem dos primatas, assim como eles. Algumas características que nos aproximam e também, de certa forma, nos diferenciam de outras espécies de primatas, estão na forma ereta de andar, ou seja, andar de pé, retos, sobre duas pernas, e o desenvolvimento de cérebros cada vez maiores, que é o que a gente vai ver aqui nessa evolução. Assim como nós estamos no mesmo grupo, na mesma ordem, né, na ordem dos primatas, a gente pode pegar um outro exemplo, como por exemplo a ordem dos cetáceos. Quem são os cetáceos? A baleia e o golfinho. Eles são da mesma ordem, só que vocês sabem que eles não são tão parecidos assim, né? Eles têm uma série de diferenças porque, apesar de estarem na mesma ordem, eles possuem diferenças. Ou, por exemplo, entre roedores, né, que também é uma mesma ordem dentro desse grupo dos mamíferos, a gente tem o rato, o esquilo e o porco-espinho. Dá para dizer que eles são iguais? Não, não são, né? Eles têm aparências muito diferentes entre eles, então são espécies diferentes, não são a mesma espécie. A gente consegue identificar claramente o que é um rato, o que é um esquilo e o que é um porco-espinho. Assim, entre os primatas, tá? O que nós temos de diferentes tipos de animais, diferentes espécies animais. Aqui tem um textinho que comenta um pouquinho sobre as savanas africanas e o fato delas serem o berço da humanidade. Isso tem a ver com o fato da arqueologia ter encontrado uma série de fósseis, né, ossos de seres humanos antigos, que mostram que os mais antigos viveram naquela região, tá? E tem muito a ver com o fato de eles viverem nas savanas africanas à medida que eles vão começando a andar em dois pés, né, se adaptando à realidade da savana
e deixando de as antigas espécies dos primeiros primatas, né, deixando de andar sobre 4 pés, então os quadrúpedes, e passando a ser bípedes, né, andar sobre 2 pés como nós hoje andamos. Isso é um traço dessa evolução, desse evolucionismo, né, dessa mudança do ser humano desde as primeiras espécies até a espécie atual que somos nós. Então, aqui algumas questões que estão dentro desse texto. Né? Quais outros animais também são primatas? A resposta lá já estava no texto, né? Chimpanzés, macacos, orangotangos, enfim. E o que nos diferencia desses demais primatas, também de acordo com o texto mostra aqui, né? A forma ereta de andar, a gente não precisa apoiar as mãos no chão para andar, a não ser quando somos bebês, né? Mas aí, enfim, aqui fala do ser humano adulto, né? O fato de andar sobre 2 pernas e o desenvolvimento do nosso cérebro, que é bem maior. E sobre as vantagens do bipedalismo, né? Ou seja, poder andar em 2 pés e não em 4 pés, o texto também fala aqui, né? Que com as mãos livres, o ser humano consegue transportar a comida para lugares onde se alimentava com relativa segurança, carregar os filhotes, usar as mãos para segurar galhos e outros objetos para ameaçar e se proteger dos predadores. Então, o texto aqui traz essa informação. E na outra página falava sobre a hominização, ou seja, o processo de transformação, de evolução do ser humano. E aí aqui, lembre que tudo isso nós vamos retomar quando a gente voltar para a sala de aula, tá? Com mais calma, não num vídeo assim tão rapidinho, mas o último ancestral que nós temos, mais próximo do ser humano, né? Mais distante de nós, mas que já pode ser considerado com características físicas e com modo de vida um pouquinho mais parecido com o nosso, é o Australopithecus. Né? Australopithecus quer dizer macaco do sul, que ele vivia lá no sul da África. Aqui então, na primeira pergunta dessa página, eu peço para vocês construírem uma linha do tempo, colocando na ordem o surgimento de cada espécie. Então, o primeiro nessa ordem aqui vai ser o Australopithecus, tá? Que foi o que surgiu entre 4 milhões e 1 milhão de anos atrás. Tá? Viveram no mundo nesse período. Depois, na sequência, a gente tem o Homo habilis, que é o que vem logo na sequência do Australopithecus, na sequência evolutiva. Lógico que demorou muito tempo de um para o outro, tá? Mas na sequência evolutiva ele é o próximo. Então aqui a gente tem o Homo habilis, que veio entre 2,3 milhões e 1,6 milhão de anos atrás. Depois, nessa linha do tempo, na sequência, tem que aparecer o Homo erectus, porque ele já anda totalmente de pé, né, sem mais nenhum tipo de curvatura, a coluna dele já é uma coluna reta. Na sequência nós temos convivendo na mesma época, então os dois têm que aparecer juntos aqui nessa linha do tempo, o Homo sapiens neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens. Notem que os dois são sapiens, de sabedoria, né? Porque eles são bem parecidos um com o outro. Daqui a pouco a gente retoma o que eles têm de tão parecido. Aqui eu peço para vocês indicarem as diferenças entre o Australopithecus e o Homo habilis e depois as diferenças entre o Homo habilis e o Homo erectus. Como é que vocês vão responder isso? Olhando nas características que aparecem aqui. Ó. O Australopithecus vivia na África, então os dois viviam na África. O tamanho do Australopithecus ele era um pouquinho menor do que a média de tamanho do Homo habilis. O tamanho do cérebro, isso aqui é o tamanho da caixa craniana, tá? De onde está depositado o cérebro. Notem que o Australopithecus tem quase a metade do cérebro do Homo habilis, e isso tem muito a ver com o fato do Homo habilis já pensar muito mais, né? Já fazer muito mais coisas do que fazia o Australopithecus. Então, por isso, o cérebro dele era bem maior, porque ele já começa a fabricar ferramentas, utiliza-se principalmente de pedras lascadas, ele já prepara os seus instrumentos, né, para caça, enfim, para coleta de alimentos. Então, o cérebro dele já é maior, certo? E entre o Homo habilis e o Homo erectus, o Homo erectus, vocês percebem aqui que ele não vivia só na África, né? Ele já vai se espalhando pelo mundo, então vai tomando outros lugares do mundo, né? É o início da migração
desses hominídeos. Ele já é bem maior, né? Ele passa de 1,25 m para 1,75 m. Então ele é uma evolução dessa espécie que vai ao longo de muito tempo. Anotem que de 2,3 milhões de anos para 1,8 milhões de anos. Então foram vários milhares de anos para que essa evolução acontecesse. O tamanho da caixa craniana também aumenta, né? O tamanho do cérebro aqui, ó, notem que o do Homo erectus já é maior. Ele está migrando para outros continentes e dominando o fogo. Então aqui temos uma diferença com o fogo, né? Pelo que vocês viram lá nos crudes, o fogo também ajuda em vários outros sentidos. Entre eles a proteção dos animais, que faz eles viverem mais tempo, né? E o fato deles cozinharem a carne, porque agora eles não precisavam mais comer carne crua, porque dominando o fogo eles podiam cozinhar a carne. Isso vai fazer com que, por exemplo, nos traços de evolução, o rosto vai começando a ficar mais fino, né? Porque não precisa usar tanto o maxilar, os dentes e tal, para dilacerar a carne. E na última pergunta ali eu peço para vocês compararem a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, com as demais. Notem que já vive em várias partes do mundo, o tamanho é bem variável, a caixa craniana é muito maior, né? Ela tem 1.400 centímetros cúbicos, então ela é bem maior do que os anteriores, e ele se adapta a diferentes climas e ambientes, né? Hoje a nossa espécie domina o mundo inteiro. Então, aqui vocês podem ir comparando com os demais, certo? Façam então as atividades de revisão. Dúvidas, enviem, pode perguntar lá no meu perfil no Facebook, é Sor Guilherme Fraga, tá? Podem tirar todas as dúvidas lá, não precisam se preocupar, qualquer dúvida mesmo, vocês podem fazer uma perguntinha lá, certo? Esse assunto é bem complexo, a gente precisa trabalhar bastante ele quando retornar na sala de aula para tirar as dúvidas em geral que vocês terão, tá? Mas eu espero que tenha conseguido entender um pouquinho sobre o assunto por esse vídeo, tá bom? E depois façam lá o testezinho lá para eu poder ver se vocês estão conseguindo compreender ou se está muito difícil, a gente tem que detalhar um pouquinho mais, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.